Clara, né? Eu acho que é ela que tem que gravar. Agora tá. É. Obrigada. Bom, nossa aula de hoje é sobre o Estatuto da Metrópole e a Constituição da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, constituindo aquilo que nós chamamos de marcos legais, ou os parâmetros institucionais para o nosso trabalho e, inclusive, para a própria Constituição da Região Metropolitana. Como nós já tínhamos falado, uma região metropolitana até a Constituição de 88 era uma atribuição do governo federal. E nós tínhamos até 88 cerca de 5, Malta me corrija, por favor, 5 regiões metropolitanas, né? Rio de Janeiro, São Paulo, acho que, não sei se Recife, Salvador, Belo Horizonte, e não sei se Curitiba. Então, ela não contava-se em duas mãos. Depois depois da Constituição de 88, passou a ser uma atribuição dos governos estaduais. E isso vai ter um grande impacto no sentido de uma política para as regiões metropolitanas do Brasil, uma vez que a função dessa legislação é desenvolver projetos e praticamente conduzir recursos do governo federal para as grandes aglomerações que têm importância ou impacto nacional, regional, como é o caso das metrópoles. Pode seguir, Larissa. O Acácio está com a gente, viu? O Acácio. Ô, Acácio, bem-vindo. Bom dia. Tudo bom? Que legal, hoje estamos os três. Tá no nome da Liliane, que sou eu. Prazer revê-lo, mesmo não vendo-o. Bom, aqui eu acho que nós já tínhamos, na aula que nós também tínhamos iniciado, eu acho que eu tinha mostrado essa imagem, né, que é a Constituição dos continentes, a explicação, inclusive, geológica do vale. Eu fiz uma aula apresentando isso, né, ou seja, a configuração geológica da nossa região. Esse Graben é um corte que mostra os movimentos, as setinhas, que são muito interessantes de perceber. Essas setas que estão aí no primeiro plano mostram os deslocamentos, né, os sentidos dos deslocamentos que deram origem tanto à Serra da Mantiqueira como à Serra do Mar. E isso que nós vemos aí era um vale profundo, tal como eu falei, e ao longo de milhares de anos, nesse vale profundo formou-se uma bacia sedimentar, ou seja, um lugar quase que plano, que é o que nós temos hoje como estritamente Vale do Paraíba, ou seja, por onde corre o Rio Paraíba, que é formado por sedimentos. Que sedimentos são esses? A lixiviação e as chuvas, né, fazem com que essas duas grandes montanhas, essas duas grandes serras, elas acabam conduzindo, né, as chuvas acabam conduzindo esses sedimentos. As pedras vão sendo decompostas até chegar a grãos de areia, e é por isso que no vale nós temos uma grandiosidade, uma grande variedade de solos. Então, você tem desde areia propriamente dita, não é que aqui é um dos lugares que se extrai muita areia, e também turfa, outros materiais que estão decompostos, material orgânico, e que se formou aquele grande lago onde nós tivemos, inclusive, uma vida de animais pré-históricos, né? Que falei bastante lá do Museu de História Natural, que vale a pena vocês darem um pulo lá. Quer dizer, não sei se é possível agora, mas ali documenta, né, esses animais pré-históricos que viveram nesse grande lago que existia antes do Rio Paraíba. Esse lago um dia se rompeu, esse lago ia de Jacareí até Cachoeira Paulista, onde se tinha um grande travessão. Travessão é um termo geológico, ou seja, uma grande barreira para esse acúmulo de água.
Então dá para se entender o tamanho desse lago e quanto de água se tinha aí, pela profundidade. Um belo dia isso se rompe, e aí se forma o Rio Paraíba, e por isso que essa várzea gigantesca, né? Nós temos um trajeto dele, nós estamos falando aqui do Alto e do Médio Paraíba. Alto Paraíba é de onde nascem os rios Paraitinga e Paraibuna, que se unem em Paraibuna, onde está hoje a represa. O Rio Paraíba do Sul é formado por esses dois rios. Aí ele vai até Guararema, onde ele faz um cotovelo, ou seja, ele retorna e vai percorrer aí o que a gente chama de Médio Vale do Paraíba, que é de Jacareí até Cachoeira. E depois aí começa o Baixo Rio Paraíba, o Baixo Vale do Paraíba, que vai até a sua foz em Campos de Goytacazes, lá no Rio de Janeiro, sendo a divisa natural aí entre Rio, São Paulo e Minas Gerais. Podemos seguir. Eis aí um corte que eu também mostrei naquele dia, que pudemos ver pelo menos 2 imagens. Isso é muito importante para a gente entender onde, inclusive, estão as nossas cidades. Nós temos cidades na Serra da Mantiqueira, que formam uma sub-região geográfica, né? As cidades da Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, Santo Antônio e São Bento. As cidades do Mar de Morros, que são essas colinas que estão logo abaixo, né? O Mar de Morros, nós temos dos dois lados, tanto na Serra da Mantiqueira, mas principalmente na Serra do Mar. São colinas, por que são Mar de Morros? São colinas de forma de meia laranja, né? Que constitui aí um tipo de formação que ocorre em vários lugares do Brasil, muito estudado pelo professor Aziz Absaber. E depois nós temos praticamente os morros metamórficos, né, que são esse mar de morros. E depois nós temos os terraços modernos, que é onde corre o Rio Paraíba e onde estão as cidades de Areí até Cachoeira, que estão aí praticamente em torno ou à margem do rio. Aí na Serra do Mar acontece a mesma situação, apesar de serem serras de forma de natureza um tanto quanto diferente. Mantiqueira quer dizer, na língua tupi-guarani, a serra que chora. Ela é uma grande caixa d'água, ela retém água, diferente da Serra do Mar, que tem uma outra configuração geológica. E esse mapa abaixo é do Codivap e mostra aí os relevos, né? Ou seja, a parte amarela são as partes mais altas, as partes amarelas, desculpe, exatamente aí onde ela está passando o mouse, é onde nós temos aquilo que constitui a planície de inundação. Toda essa área aí era inundada até a década de 50, quando é construída, em 55, a barragem de Santa Branca, que é a primeira barragem. Depois nós vamos ter que está ali, não sei se você consegue localizar, Larissa, isso, mais um pouquinho para baixo. Aí, mais, não, isso, essa aí, essa mancha azul aí, essa, não. Aí, essa aí é a barragem de Santa Branca, tá vendo? Aí o rio faz esse cotovelo aí em Jacareí, e aquela outra mancha azul que está à esquerda, essa aí é a barragem do Jaguari, que é um rio em São José dos Campos, em São José e Jacareí. Então, os colegas que pegarão a região, sub-região 1, aí, a região de Jacareí tem essa represa, e não tinha sido construída ainda a represa aí, a represa de Paraibuna, que não aparece aí, né? Então, nessa parte aí amarela, nós temos aí o que seria a várzea propriamente dita. E as partes mais altas estão aí em marrom, né? E tem uma simbologia aí muito interessante, que é a crista dessas montanhas, né? Que é esse traço mais forte. Bom, esse material vai ficar com vocês, depois dá para vocês analisarem melhor e até tirar proveito dele. Podemos seguir.
Aqui é uma sequência muito interessante, um trabalho meu e do Morelli, que foi publicado aí e tornou-se uma maquete, né, de fins para fins pedagógicos, construída pela Vale Verde. Nós fizemos um estudo de como era essa região em termos de vegetação, em termos ecológicos. Então, o que você está vendo em verde, nós temos ali uma legenda bastante rica, mostrando os vários estratos do que nós chamamos de Mata Atlântica, por essa formação por essa formação histórica, geológica, vieram partes da savana africana para cá, que constituem o que são chamados cerrados. São José dos Campos, chama Campos, porque é onde nós temos manchas de cerrado. Essas manchas de cerrado também ocorrem em Taubaté, em vários pontos do Vale do Paraíba. Então, nós temos uma rica e densa vegetação que envolve desde Mata Atlântica propriamente dita, que ainda há uma série de subcategorias, Mata Atlântica de altitude, de média altitude e próxima à várzea, e dos dois lados, ou seja, nas duas serras acontece isso, e esse aí era a configuração do vale em 1500. Os rios aí estão na sua constituição natural, dá para ver ali o encontro do Paraibuna e do Paraitinga, formando o rio Paraíba, e eis aí o que era a várzea. Podemos seguir. Aí já são os caminhos, que tínhamos, os caminhos pré-cabralinos, que vão ser os caminhos utilizados até 1820, né, quando nós temos aí a formação do Império Brasileiro. O Brasil deixa de ser colônia nesse momento e nós passamos a ter o Império, né? Podemos seguir. Nós fomos analisando como se constituíram os núcleos e como esses núcleos eles vão demandando a produção de alimentos, óbvio, né? E como esses núcleos vão da devastação imediata na constituição, principalmente dos espaços rurais, né? Por incrível que pareça, nós tivemos o principal, o mais importante do ponto de vista urbano foi um ciclo rural, o ciclo da cafeicultura. Nós temos uma primeira fase que é essa da entradas, posses e povoamentos, que é de 1531 até 1700. 1531, que é quando o Martim Afonso de Souza vem de Portugal para colonizar o Brasil. A partir daí nós começamos a ter incursões na área. Em 1645, o Jacques Félix vem tomar posse dessa sesmaria, em nome da Condessa de Viemeiro, e aí, a partir daí começa a ocupação do vale propriamente dita, né? Aqui se encontrou pequenas quantidades de ouro, né, que não suficiente para uma exploração industrial, então o vale do Paraíba começa a ser utilizado aí pelos bandeirantes, tal como eu falei naquela aula que tivemos sobre a importância da nossa região na descoberta das minas, né? As Minas Gerais foram descobertas por taubatianos e Taubaté, nesse momento, pode seguir, Larissa, no momento de descoberta do ouro, Taubaté se tornou uma cidade maior do que São Paulo, porque era daqui que saíam as grandes expedições em busca de ouro e de metais preciosos, enfim, por isso que chama-se Minas Gerais. Além de ouro, havia prata, havia outras, principalmente pedras preciosas, e Taubaté, pela garganta do Imbaú, que é onde hoje nós temos Campos do Jordão, a pedra do Imbaú. Garganta é uma fenda que permite que se passe, né, mais num terreno menos íngreme do que pelo cume das serras. Então, aqui se torna um caminho natural de demanda às minas, na verdade, ao Planalto Central, tal como a gente chama, e também para o Rio de Janeiro. Então, por essa garganta se tem o contato
tanto transversal, no sentido de ligar o litoral ao centro do país, que é por onde vai se dar tanto o abastecimento das minas, como também a condução do ouro extraído, que saía de Minas, das minas, aliás, chegava aqui em Guará, Lorena e depois Taubaté, onde Taubaté vai ter, inclusive, uma fundição, e aqui se pagava o quinto, né, ou seja, o imposto, e daqui saía de Taubaté, seguia para Paraty, por Cunha. A famosa estrada Cunha-Paraty é um desses caminhos que formam hoje uma série de chamado estradas reais ou estradas do ouro. Então, vocês estão observando aí que a parte amarela é representativa da área já devastada para sediar essas cidades. E aí vocês têm os núcleos que surgiram em cada um desses períodos, né? E os caminhos transversais, que a gente chama, que é onde hoje temos, exatamente onde está a Larissa apontando aí, é a estrada que liga São José a... Não, desculpe, essa aí é a que liga Taubaté, né, a Ubatuba, onde está hoje a Oswaldo Cruz. A outra mais abaixo, Larissa, é que liga São José a Caraguatatuba, que é onde temos hoje a Tamoios. E a outra vermelhinha ali, ligando Guaratinguetá, Cunha, a Paraty. De Paraty, o ouro seguia por navegação até o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro era encaminhado para a Europa. É constituído um caminho terrestre, esse era o caminho marítimo. Em 1700, se não me engano, em 22, é constituído o chamado Caminho Novo da Piedade. Larissa, vai lá no finalzinho, lá onde está aquela parte amarela na divisa com o Rio de Janeiro. Aí, nesse caminho, ao longo desse caminho, vão surgir Areias, Silveiras, São José do Barreiro e Bananal, e agora o ouro vai chegar, vai vir das minas e vai seguir por esse caminho terrestre. E isso vai começar, vai implicar na decadência de Taubaté. O ouro não passa mais por Taubaté, Taubaté vai perder a importância, e inclusive nós vamos ter aí um grande conflito na época, que é a famosa Guerra dos Emboabas, quando os paulistas que descobriram as minas de Minas Gerais serão expulsos daquela região pelos próprios filhos, ou seja, para a segunda geração de portugueses que vão dizer, não, agora as minas são dos mineiros, tchau paulistas, tchau portugueses, né? E a Inconfidência Mineira, que tem Tiradentes, entre outros mártires, faz parte dos conflitos que, enfim, envolve aí a chamada Confidência Mineira, né? Ou seja, a busca também da constituição de um império, né? De uma nação brasileira. Podemos seguir. As partes escuras são as mais altas. Olha o quanto já se devastou e o quanto se ocupou em função desses caminhos, e agora nós já estamos falando do período da cafeicultura e da ferrovia. E aí nós já juntamos, inclusive, a pecuária, porque, por incrível que pareça, o café vai ter uma passagem muito rápida pelo Vale do Paraíba, vai entrar lá por Areias. O café era cultivado desde o início do século XVIII, próximo ao Rio de Janeiro. A primeira grande região produtora de café é o Vale do Paraíba Fluminense, onde está Vassouras, né, principalmente. Aí depois ele adentra o território paulista por Areias, 1815, e aí essa região que vai ter destaque a cidade de Bananal, vai ser uma das regiões mais urbanizadas de São Paulo e mais ricas do Brasil. Aí que tem a configuração do baronato, né? Ou seja, os barões do café. E por aí começa o café, aí vai chegar ao Vale do Paraíba rapidinho, ou seja, o café chega em 1815, e em 1900 já não tinha mais café no Vale do Paraíba na mesma quantidade. O café migra para aquilo que a gente chama que era chamado de Oeste, que na verdade é a região de Campinas. E aí o café vai praticamente chegar a Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, no extremo, na divisa lá de São Paulo com o Paraná, vai chegar
ao Paraná, enfim, o café se migra, é uma cultura que migra. E aqui no Vale do Paraíba não tinham técnicas adequadas, se plantava enfileirado, sem curvas de nível, né? Então dava uma, duas colheitas e depois o solo empobrecia, e por isso que o Vale do Paraíba vai ter um fausto, ou seja, um período de riqueza muito vertiginoso, muito rápido, mas também entra em decadência, né? E por isso que logo vem a pecuária como outro ciclo, porque os mineiros que tinham grana, vendo a decadência dos grandes fazendeiros aqui no Vale, virão e comprarão essas terras. E os mineiros já tinham a técnica da pecuária, ou seja, plantar, no lugar dos cafezais, plantar a braquiária, mas principalmente o colonhão, né, o capim-gordura, e aí cultivar gado. Então, fazendas que tinham centenas de escravos, centenas de pessoas trabalhando e morando na zona rural, e que, por incrível que pareça, dava vida às cidades, porque é nas cidades que faziam a compra dos alimentos, é onde se tinha a relação de compra e venda, né? Então, por incrível que pareça, esse ciclo rural é o que faz com que as cidades aconteçam, né? Uma dialética entre campo e cidade, entre produção agrícola e configuração das cidades. Essa área amarela mostra esse período, né? O que a devastação, enfim, a ocupação que temos nesse período até 1889, quando nós temos a República. Pode seguir. Aí é o período que a gente chama de primeira industrialização, que é até 1950. Essa primeira industrialização, ela tem como característica indústrias que processavam matéria-prima vinda do campo, principalmente aqui se torna uma região leiteira, de produção de leite. Então, nós vamos ter os laticínios, que processa o leite, que produz o queijo, que produz doces. Nós vamos ter, por incrível que pareça, até plantação de cana, né, que nós tínhamos em Lorena um engenho central, que produzia cana, né, processava a cana. Nós vamos ter depois, em menor quantidade, algodão, enfim, todas essas indústrias que a gente vai ter tecelagens, as famosas cerâmicas, todas elas processam produtos, vamos chamar assim, extraídos diretamente da produção agrícola ou de mineração, como no caso a cerâmica, e isso constitui o que a gente chama de primeira industrialização. A partir de 50 nós temos a Dutra, e aí, além da ferrovia, que é constituída lá em 1877, quando ela fica inaugurada, ligando o Rio e São Paulo, também vai ser um dos grandes fatores dessa primeira industrialização e também da segunda, né? A segunda industrialização, já dá para ver aí a parte amarela, né? Amarela é a anterior e a parte laranja é a que corresponde a esse período da primeira industrialização. Dá para ver aí o quanto foi devastado, transformado em pasto essa região ou produção agrícola, né? Pode o seguinte, Larissa. Agora já é da segunda industrialização. A segunda industrialização tem como grande vertente a Dutra, né, que liga Rio-São Paulo. Ela vai modificar bastante o nosso território. Desculpa, eu esqueci de falar do que nós chamamos hoje de Estrada Velha, que constitui a primeira estrada de rodagem que vai ligar Rio-São Paulo, que está no mapa anterior. Nós chamamos hoje de Estrada Velha, mas ela liga São Paulo a Rio, chamava Rio-São Paulo, Estrada de Rodagem Rio-São Paulo, e ela é muito mais adequada. A gente estava agora há pouco falando do Camilo City, ela se encaixa no relevo, né, sem grandes alterações da topografia. Por isso que ela tem muitas curvas. Agora, a Dutra, eles ignoram totalmente os morros, fazem grandes cortes, fazem grandes aterros e fazem uma linha reta praticamente ligando Rio-São Paulo. E ao longo da Dutra nós vamos ter as multinacionais e indústrias que processam, que têm outro tipo de matéria-prima. A Johnson é uma das primeiras, depois vem as automotivas, a Ford,
A primeira é a GM em São José, 1954, a Johnson também, e o CTA, que é construído em 1900, que é um projeto da aeronáutica, buscando autonomia de produção não só de aviões, mas de formação de engenheiros aeronáuticos, um projeto do Getúlio Vargas, né, que buscava aí não só a industrialização brasileira, mas também uma autonomia frente à indústria aeronáutica. Já se via a importância do avião para as novas formas de comunicação do século XX, e São José vai sediar o CTA, Centro Técnico Aeronáutico, projeto do Oscar Niemeyer, produto de um concurso que participaram os irmãos Roberto, Reidi, né, 5 escritórios, esses estavam concorrendo, e quem ganhou foi o Oscar Niemeyer. Ele é construído de 47 a 51. E aí São José, que era uma caçapava, ou seja, uma cidade de 20 mil habitantes, aos poucos vai se transformar, graças a essa segunda industrialização, uma capital regional, ou seja, uma cidade que vai polarizar esse desenvolvimento. Taubaté vai perdendo aos poucos a preponderância que teve na primeira industrialização. Onde está o nosso curso, que é na CTI? A CTI é de 1891. É uma das primeiras, é a primeira indústria do Paraíba da primeira industrialização. Taubaté reunia o maior número de indústrias dessa fase. São José, aos poucos, depois da Dutra e do CTA, vai sediar não só as automobilísticas, como as químicas e também o setor aeronáutico, e depois o setor de produção bélica, né? Nós vamos ter, durante o período militar, muitas indústrias de armamentos aqui em São José. Então, São José vai se tornar assim, a principal cidade depois de 1950, sendo aí, mudando, vamos chamar, a geografia, não só a geografia econômica, mas também a geografia política, né? E aí nós temos as partes vermelhas, né, mais escuras aí, mostrando as áreas que são devastadas. Eu não estou falando do litoral, mas dá para ver a importância que vai ter o Porto de São Sebastião, que, se não me engano, o Malta pode me corrigir aí, é da década de 70, né? É quando também é asfaltada e constituída a Tamoios, assim como Alô, Ademir? Oi, pode falar. O Porto é da década de 30, 36. Ou seja, faz parte do Vargas também, né? Sim. E aí a Tamoios é década de 70, né? A Tamoios é da década, final de 60, 70. 67, 68, por aí. Começou nessa época. Legal. Então, o litoral, que também era quase que uma zona rural, nós não tínhamos veraneio, ainda não existia essa indústria do turismo, né? Era um lugar bastante, inclusive o litoral norte, era um lugar assim afastado, de difícil acesso. O que se tinha de litoral era Santos, Guarujá, São Vicente, né? O que é chamado de Baixada Santista. Ali é o início, vamos chamar, do turismo de veraneio, né? O Vale do Paraíba, quer dizer, o litoral norte vai ter, a partir da década de 70, que ele vai se transformar gradativamente no endereço de veraneio dos paulistas, principalmente. Malta e Acácio, se quiserem falar, por favor, fiquem à vontade. Ok. Ademir, uma dificuldade que eu vejo por exemplo, é o fato da Larissa estar com o controle do slide e a gente não poder apontar coisas que ninguém vai ver, né? Mas ela está apontando bonitinho, ela o mouse dela é certo. Professor Malta, Oi, se quiser, eu posso te mandar o slide, aí talvez fique melhor para você apontar o que você quiser. Podia mandar para mim e para o Cássio, porque a gente pode, no dia que você está falando, às vezes tem algumas coisas que a gente quer comentar e seria apontar, né? Eu vou te mandar, então, pelo e-mail. Manda para o Tá. Cássio também. Tá. Gente, vai acabar o tempo, tá? Melhor. Tá acabando o tempo.